a cidade proibida da Coreia do Norte, o que realmente existe em Pyongyang. Imagine uma cidade onde tudo que você vê foi cuidadosamente montado para parecer perfeito. Uma cidade onde sorrisos são obrigatórios, turistas são vigiados 24 horas por dia e nenhum passo pode ser dado sem supervisão. Esse lugar existe e ele se chama Pyongyang, menos a capital da Coreia do Norte, o país mais enigmático, fechado e controlado do mundo. O que existe por trás dos prédios impecáveis, das ruas limpas e dos monumentos gigantescos? O que se esconde nos corredores secretos dessa cidade proibida para o mundo exterior? Prepare-se para mergulhar em um dos maiores mistérios da geopolítica contemporânea. Bem-vindo ao coração de um regime que desafia a lógica, que ignora a realidade externa e constrói sua própria verdade. Bem-vindo a Pyongyang. A Coreia do Norte, oficialmente chamada de República Popular Democrática da Coreia, é governada desde 1948 por uma dinastia comunista de ferro iniciada por Kim Il-sung, seguida por seu filho Kim Jong-il e agora liderada por seu neto Kim Jong. Pyongyang, nesse contexto, não é apenas uma capital, é o grande palco de uma peça cuidadosamente encenada para convencer o povo norte-coreano e os raros estrangeiros que entram no país de que tudo está sob controle, que a nação é próspera, poderosa e unida. Mas essa peça tem bastidores, e neles a realidade é muito diferente. A primeira coisa que chama a atenção em Pyongyang é a arquitetura. Prédios altos, avenidas largas, monumentos gigantescos em homenagem aos líderes supremos. Tudo construído para impressionar, mas muitos desses edifícios estão praticamente vazios, iluminados por fora, mas escuros por dentro. Cenários para a encenação de um ideal socialista perfeito. Há apartamentos que são mobiliados apenas quando há visitas estrangeiras. Depois que os visitantes vão embora, a mobília é retirada. Os cidadãos que vivem em Pyongyang não estão ali por acaso. Eles fazem parte de uma elite cuidadosamente selecionada pelo governo. São pessoas consideradas ideologicamente confiáveis, leais ao regime, muitas vezes ligadas ao exército, ao Partido dos Trabalhadores ou à burocracia estatal. E mesmo assim, são constantemente vigiadas. Cada vizinho observa o outro. Cada rua tem informante. A confiança é um conceito perigoso em Pyongyang. O acesso à cidade é extremamente limitado. Turistas que visitam a Coreia do Norte não podem explorar livremente. São acompanhados o tempo todo por 2 guias, que na verdade são agentes do governo. É proibido fotografar prédios em construção, soldados, cidadãos trabalhando ou qualquer imagem que possa sugerir pobreza. E se o visitante cometer algum erro, as consequências podem ser gravíssimas. A história do jovem americano Otto Warmbier, preso por supostamente tentar roubar um cartaz de propaganda e que acabou morto, é um exemplo chocante disso. A propaganda é uma das maiores armas do regime. A cidade está repleta de murais, com frases dos líderes, cartazes exaltando o poder militar, esculturas monumentais que mostram Kim Il-sung e Kim Jong-il em posições gloriosas. Há museus inteiros dedicados a mostrar que os Estados Unidos são os vilões do mundo e que a Coreia do Norte venceu a Guerra da Coreia, menos mesmo sendo tecnicamente um conflito sem vencedor. A mídia é completamente controlada pelo Estado. Não existe internet livre, não existem redes sociais. As notícias que os cidadãos recebem são filtradas, manipuladas e moldadas para criar uma realidade paralela. Para o povo, a Coreia do Norte é um paraíso cercado por inimigos invejosos. E Pyongyang é o exemplo máximo desse paraíso. Mas por baixo dessa fachada, existem os relatos de desertores que escaparam do país. Pessoas que viveram por anos acreditando que estavam no melhor lugar do mundo, até descobrirem a verdade. Eles contam sobre a fome, os campos de trabalho forçado, a opressão diária. Falam da lavagem cerebral desde a infância, da proibição de contato com estrangeiros, do medo constante de serem denunciados por um familiar ou colega. Em Pyongyang, o transporte público funciona apenas em algumas linhas, e mesmo nelas, muitos dos passageiros são atores que fazem parte da encenação para os turistas. Existem trens sim, mas muitas vezes viajam vazios ou com passageiros selecionados. Os mercados exibem produtos cuidadosamente posicionados, muitos deles falsos ou inacessíveis para o cidadão comum. A eletricidade falha com frequência, mas as fachadas continuam iluminadas para dar a impressão de prosperidade. Há histórias de bairros fantasmas, construídos apenas para impressionar visitantes estrangeiros, de edifícios com fachadas modernas, mas sem
estrutura interna, de hospitais que parecem avançados, mas que não têm remédios nem equipamentos. Escolas impecáveis, que exibem alunos sorridentes, mas que escondem a rigidez brutal do sistema de doutrinação. E o mais assustador, Pyongyang não apenas manipula o presente, ela também reescreve o passado. É comum que livros de história sejam modificados, que fotografias sejam alteradas, que antigos membros do governo simplesmente desapareçam dos registros. A cidade vive em uma bolha temporal, onde só existe o que o regime quer que exista, onde só se sabe aquilo que o líder permite saber. Mas por que tudo isso? Por que tanto esforço para criar uma cidade-cenário? A resposta está no próprio modelo de controle norte-coreano. Pyongyang é o vitrine do regime, um cartão postal cuidadosamente projetado para sustentar a narrativa de que o país está bem, de que o povo é feliz, de que o sistema funciona. Fora da capital, nas regiões rurais, a realidade é muito mais sombria, mas essas áreas são invisíveis aos olhos do mundo. Existem rumores sobre túneis secretos em Pyongyang, sobre bunkers subterrâneos, onde o líder e sua cúpula poderiam se esconder em caso de ataque, sobre palácios ocultos, sobre estações de metrô decoradas como salões reais, sobre elevadores que levam a salas de comando escondidas. Nada disso é confirmado oficialmente, mas os boatos aumentam o fascínio e o medo que cercam essa cidade tão misteriosa. Afinal, o que realmente existe em Pyongyang? Existe um povo que vive sob vigilância constante, que não pode sair da cidade sem permissão, que precisa sorrir mesmo quando está sofrendo, que canta louvores ao regime todos os dias, mesmo quando sente fome. Existe um aparato de propaganda impressionante, que faz parecer real uma cidade que, na prática, é uma construção política, um projeto de engenharia social, um teatro de fachada. Mas também existe esperança. Aos poucos, mais e mais norte-coreanos têm conseguido escapar do regime e contar ao mundo o que viveram. Suas vozes estão quebrando o silêncio de décadas. Estão revelando ao planeta o que o governo tentou esconder por tanto tempo. Enquanto a cidade de Pyongyang continua a exibir sua máscara perfeita, o mundo segue tentando entender o que existe atrás dela, tentando decifrar os segredos de uma sociedade que parece ter parado no tempo, mas que, paradoxalmente, é uma das mais complexas e intrigantes do nosso século. Agora que você conhece um pouco mais sobre o coração secreto da Coreia do Norte, que tal ajudar mais pessoas a descobrirem essas histórias ocultas? Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos cheios de curiosidades, enigmas e revelações surpreendentes. Deixe seu like se esse conteúdo te prendeu até aqui. Compartilhe com amigos que gostam de temas misteriosos e, claro, ative o sininho para receber notificações diárias de novos vídeos. Até o próximo mistério.